só se você tivesse a oportunidade de se planejar melhor, mas eu não tô falando simplesmente de colocar afazeres numa lista. Eu tô falando pra você de um planejamento muito especial. Por quê? Porque ele permite que você entenda melhor o seu passado, perceba que padrões se repetem ou tem uma tendência para se repetir, que com isso você consiga tomar decisões mais conscientes no presente e consiga projetar o seu futuro, tendo a sensação de que você está caminhando de maneira mais conectada, mais alinhada aos seus valores e aquilo que você quer deixar como legado para o mundo, para as pessoas, para quem você gosta, seja lá o que for. Conseguiu imaginar isso? Agora, peço para você uma coisa: esqueça por completo tudo o que você ouviu falar sobre astrologia como estereótipos de signos. Bom, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Virgínia Gaia, eu tenho uma presença aí frequente em diversos meios de comunicação e também assino diariamente uma coluna na revista Isto É, na qual eu tenho a oportunidade de escrever tanto sobre a astronomia, a ciência da astronomia, como também sobre a astrologia, a filosofia, reflexões metafísicas sobre o céu. A gente ouve muito falar sobre a astrologia como algo para descrever a personalidade, certo? Errado! Arianos são impulsivos, sagitarianos são aventureiros, taurinos são comilões, Vênus em Áries é isso, Mercúrio em Sagitário é aquilo. A astrologia não é sobre estereótipos e especialmente não foi criada para falar sobre personalidade. E devo dizer para você uma coisa: se eu não tivesse muito bem embasado no que eu vou explicar para você, eu não estaria aqui arriscando a minha credibilidade para contar para você diversas coisas que as pessoas parecem não querer que você saiba, ou que talvez elas também não saibam sobre astrologia e que é muitas vezes omitido para quem se interessa por conhecer esse saber milenar, que sim, é uma ferramenta muito útil. Aqui no raciocínio. A teoria da personalidade, ela tem pouco mais de 100 anos, não tem mais do que isso. Quando a gente vai pensar na ideia do indivíduo, filosoficamente, o conceito de indivíduo como algo independente do todo, começa a surgir ali no período do Renascimento, séculos XV e XVI. Aliás, saiba você que esse horóscopo que a gente conhece hoje em dia, ele surge somente a partir do século passado. Pois é, falando aqui pra você, ele é resultado da era do rádio. Ele surge em 1913 por ideia de um showman, que nem astrólogo era, chamado Charles Fosses, que quando é convidado para ir a uma rádio parisiense para falar sobre o seu trabalho, resolve falar sobre os signos zodiacais. O sucesso é tão grande que pouco tempo depois, um jornal francês também publica uma crônica astrológica. E então, em 1930, o jornal britânico Sunday Express chama o astrólogo Richard Naylor para fazer o mapa astral da então recém-nascida princesa Margaret. O sucesso é tão grande, as edições se esgotam tão rapidamente que então ele é convidado para escrever uma coluna com horóscopo diário. E foi assim que surgiu o horóscopo, a partir de 1930, para falar sobre a astrologia. Desde então, a astrologia ganhando espaço na mídia, eu inclusive faço parte disso, já que falo muito de astrologia na mídia, mas é importante a gente entender que essa não é a origem da astrologia e pouco guarda de semelhança em relação à astrologia que se fazia no passado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não sair por aí comprando gato por lebre. A astrologia, ela começa a ser sistematizada em 3500 a.C., na antiga Suméria. A astrologia, então, gente, ela não é sobre personalidade. É claro que ela vai mostrar alguns padrões, alguns símbolos que têm a tendência de se repetirem com o tempo. Mas o que é mais importante a gente entender sobre a astrologia é que ela é uma forma de planejar a vida. A astrologia é especialmente a nossa relação sensorial com o tempo. E sobre o tempo, eu devo dizer para você, apesar de nós termos atualmente diversas hipóteses no campo da ciência tentando explicar como que nesse nosso universo, na formação do universo, a gente tem um passado, um presente e um futuro, a gente não consegue ainda ter uma explicação científica, tá? O
que nós temos é a ideia, e isso sim se comprova repetidamente, é que, de acordo com a teoria da relatividade do Einstein, tempo e espaço são relativos, estão relacionados à massa dos corpos, e então a gente vem observando que isso realmente funciona. Do ponto de vista subatômico, que acontece no universo ali das partículas que formam depois os átomos, essas partículas também é bastante difícil, a gente não consegue colocar o tempo na dinâmica de como essas coisas se formam. E especialmente o que acontece nesse universo subatômico, o que acontece naquilo que a gente observa astronomicamente, não se conversa muito bem. No meio disso, ou em algum lugar no meio disso, temos nós que sentimos que temos todas as nossas experiências vinculadas a uma memória do passado, que a gente não consegue voltar, ainda não conseguimos ou não temos nem ideia de como nós podemos, ou se podemos um dia voltar no tempo e mudar as coisas que já foram. O presente é algo que a gente está vivendo agora e que passa assim, e que o futuro a gente não consegue desenhar e fazer com que ele saia exatamente da maneira como a gente pensa. Então, a astrologia, ela nasce lá atrás com um desejo de planejamento. Ela vai considerar o movimento dos astros e a nossa relação sensorial com o tempo. É assim que a astrologia surge, ali, lá na Suméria, 3500 a.C., e que a gente começa então a sentir o tempo, dar valor para o tempo e representar o tempo com símbolos. Com isso, a gente passou a dar significado para as nossas experiências de vida aqui na Terra. E é isso que faz a astrologia ser algo que está presente até hoje. Praticamente todas as culturas ao redor do globo desenvolveram a sua forma e o seu relacionamento com o céu. É claro que as constelações mudam porque elas vão variar de acordo com a cultura local, mas o fato é que as mais diversas culturas, com as mais diferentes concepções aí de mundo, vão olhar para o céu, identificar deuses, deusas e animais mágicos, a partir disso medir o tempo e estabelecer uma relação sensorial com o céu para então dar significado às experiências de vida passadas, entender melhor o presente e projetar, planejar o futuro. Isso, inclusive, passou a ter nos últimos anos recebeu uma crescente atenção diárias dentro da academia, tá? Dentro dos estudos acadêmicos. Hoje, dentro dos cursos de astronomia, existe toda uma área nova chamada Astronomia nas Culturas ou Astronomia Cultural, que se dedica justamente a pesquisar diferentes culturas e sua relação com o céu, assim como nós temos hoje na nossa cultura ocidental a astrologia ocidental, cuja matriz cultural greco-romana a gente viu se popularizar muito aí nos últimos anos, e é o que a gente tem até hoje com esses 12 signos que a gente conhece e com essa estrutura, né, que trazemos aí a comercialização de mapas astrais. E nisso, gente, é que surgiram uma série de distorções, simplificações e, devo dizer, especialmente banalizações. Hoje, gente, o que se vende como astrologia pouco ou nada tem de relação com a astrologia que era praticada por grandes intelectuais do passado. Porque no nosso passado, da nossa cultura ocidental, aqueles que foram astrólogos foram também cientistas, foram também grandes intelectuais. E apesar da astrologia não ter se consolidado como uma ciência, porque de fato ela não é exata o suficiente para ser uma ciência e nem teológico bastante para ser uma religião, ela vai realmente estar ali no meio entre esses dois campos que são bem opostos. E daí que vem a definição da astrologia muito como pseudociência. De fato, dependendo da abordagem que a gente tem de filosofia da ciência, a astrologia vai ser definida como uma pseudociência. Contudo, a gente tem que entender que simplesmente tratá-la como pseudociência e descartá-la como ferramenta útil acaba sendo contraproducente, porque, gente, de fato, ela é uma ferramenta que é muito útil para o nosso planejamento, inclusive, e até para a nossa saúde mental. E é nesse ponto que também eu quero falar muito sério com vocês. Gente, essa astrologia que se popularizou recentemente como uma astrologia
que funciona em cima de estereótipos de personalidade, que combina um conjunto de estereótipos, ela pode ser realmente nociva. Por que eu digo isso? Quando as pessoas passarem a acreditar, eu tenho ansiedade porque eu sou ariano, ou eu sou uma pessoa que tem dificuldade de concentração porque sou geminiano e tantas outras coisas, nesse ponto a gente está tendo realmente uma astrologia que pode ser nociva à saúde coletiva. E é nesse ponto que eu também quero falar com vocês. A astrologia nunca foi assim. Quando a gente fala dos grandes intelectuais que trabalharam ou que se envolveram com a astrologia, utilizavam um conjunto de técnicas, que é o que eu faço também nos meus atendimentos. E o que esse conjunto de técnicas traz? Uma série de cálculos que são analisados de forma crítica e bastante criteriosa. O Kepler, por exemplo, tem um extensivo estudo sobre as progressões. E isso ele publica, a gente consegue ver nas traduções que foram finalmente publicadas somente no ano de 2011, por obra do Departamento de Astronomia Cultural da University of Wales, Trinity St. David, do país de Gales, no Reino Unido. Lá a gente consegue ver como é complexo o trabalho de analisar os astros e dar orientação para as pessoas. Até porque, gente, o Kepler, ele era empregado em tempo integral para fazer aconselhamento do rei. E todos os astrólogos, gente, os bons astrólogos, tinham esse trabalho consultivo. Por isso, gente, muito cuidado com o que você compra com o nome de astrologia ou de mapa astral por aí. Não é simplesmente fazer um mapa natal, dizer que com isso você consegue dar uma orientação efetivamente completa para as pessoas. Pois é, e como é que então funciona e funcionava a astrologia ali, que a gente consegue resgatar o trabalho desses gigantes que fizeram a história tanto da astronomia como da astrologia? Hoje eu tenho o privilégio de escrever e pesquisar sobre as duas áreas e olha, vou dizer pra você, foi um imenso prazer e até um desafio, viu? Porque eu juntei ali uma série de técnicas e resgatei como que esses grandes nomes trabalhavam. Vou dizer pra você, vai muito, mas muito além do que as pessoas vendem pra você como mapa astral. Vai muito além, é um conjunto mesmo de técnicas. Claro que ele inclui o mapa natal, que é o retrato do céu no momento do seu nascimento, mas saiba, o mapa natal ele é apenas um ponto de partida, porque a partir dele a gente aplica o que se chamam de progressões, e essas progressões são diretas e conversas, a gente volta no tempo. Esse teu mapa, ele é ajustado com o tempo justamente para poder fornecer para você as oportunidades e os desafios também futuros. Esse mapa, ele é ajustado em relação ao tempo para que você consiga entender melhor o seu passado, para que você consiga digerir o seu passado, entender seu presente e projetar o seu futuro. Além disso, além dos mapas progredidos, a gente tem progressão da Lua, tem progressão também direta e conversa, progressão dos outros planetas. Aliás, esse mapa a gente faz com planetas nos signos e além de planetas e signos, a gente também inclui as estrelas, gente. As estrelas que chamavam-se estrelas fixas, ou seja, a gente analisa as constelações, tá? 48 constelações que estão no céu todo, não só no zodíaco. A gente também analisa junto no seu mapa. Era assim que os grandes faziam, que a gente tem que resgatar. E olha, junto nisso também tem os trânsitos, que são os movimentos mesmo ajustados dos planetas no céu. E olha, gente, sabe a tal da revolução ou retorno solar? Então, ele também é analisado em conjunto. Justamente porque olha o erro do que é feito hoje em dia, vende-se tudo isso de forma separada. Não existe isso, gente. Então isso é uma enganação. Vender só o retorno ou a revolução solar, para quem não sabe, é um mapa do momento exato que o Sol voltou para o ponto onde ele estava no momento que você nasceu. Mas esse é uma das técnicas e a revolução solar ela tem que ser combinada, e é assim que eu utilizo. Aliás, sobre a Revolução Solar, eu tenho que falar pra você, gente. Lembra? A astrologia começou 3.500 a.C., mais ou menos, ali na antiga Suméria. Até o Renascimento, eu tô falando de
séculos 15 e 16, já depois de Cristo, né? No Renascimento, por exemplo, ainda não se utilizava a revolução retorno solar, tá? E a gente tá falando, ó, já passou a Grécia Antiga, já passou a Idade Média, chegamos aí no Renascimento, a revolução solar aparece bem depois como cálculo de relevância, tá? Eu incluo nos meus cálculos porque ela hoje passou a ser utilizada, mas é em conjunto! Não tem essa de fazer análise de tendências futuras só com a revolução solar, gente. Que invencionice é essa, socorro? Eu sempre faço tanto a análise de tendências que você leva para sua vida toda, como também a análise do período, né, das recomendações anuais para o período de um ano, a partir da data da sua consulta. Não interessa quando que é o seu aniversário. Eu vou fazer o cálculo supondo que você está fazendo a sua consulta no início do ano e você faz aniversário supondo em julho, eu vou calcular as duas revoluções solares. A revolução solar que cobre, né, ali até julho e a partir de julho, porque a revolução solar é mais um item que a gente tem que olhar em conjunto. O ser humano é complexo, não dá pra gente sair vendendo relatóriozinho desses aí que você compra pela internet. Às vezes tem até astrólogo que escreve e eu nunca me propus a escrever relatório para vender enlatado. Onde é que tá o trabalho de orientação? Onde é que tá o trabalho consultivo, né? O trabalho de aconselhamento que o astrólogo faz, o trabalho do astrólogo, gente. A gente tem hoje software para fazer os cálculos, pensa que o pessoal lá atrás fazia o cálculo na mão, e ali, ainda assim, tendo software para fazer o cálculo que facilita o trabalho, a gente ainda tem as pessoas não querendo dar orientação. Então, gente, olha, a Astroanálise 360 é um conjunto, é um combo de técnicas que são avaliadas em conjunto para falar de tendências para a sua vida toda e tendências para o período de um ano a partir da data da consulta. Essas tendências, gente, para todas as áreas da vida, tá? Todas. Relacionamento, finanças, família, trabalho, carreira, tudo. Porque você é complexo e porque você merece ser avaliado. Como que funciona? Você reserva o seu horário, você passa para mim os seus dados de nascimento, tá? Eu vou calcular, fazer todos os cálculos e aí a gente vai agendar um horário, uma hora inteira, só para que você consiga ouvir todas essas recomendações, né? Para que você consiga fazer todas as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas. Essa nossa conversa eu também gravo, porque depois você recebe por e-mail, você vai receber um link no qual você vai ver os gráficos, os principais gráficos de cálculo, tá, gente? Os principais gráficos ali, junto com o áudio da nossa consulta, porque aí você consegue ouvir quantas vezes você quiser e você consegue, vai ficar ali gravado todas as recomendações, as datas que eu coloco, as datas-chave ao longo do ano, toda a análise para você. E com espaço para você saber o que você quiser e para fazer em qualquer momento do ano. Então nisso a gente consegue abordar a astrologia de que maneira? Bom, aí que surge a psicológica crítica, que é o nome que resume a minha metodologia. O que ela faz? Eu vou buscar porque quando a gente está falando da forma como a gente dá significado, e especialmente a maneira como a gente avalia o quão saudável está a sua relação com determinados símbolos, então porque eu vou trazer a influência da psicanálise. Lógica, porque eu estou essencialmente analisando esses símbolos junto com a matemática dos cálculos astrológicos. Esses cálculos, eles são analisados do ponto de vista lógico. E que lógica que eu estou falando? Da lógica de significação, da lógica como nós atribuímos significados às coisas. Essa lógica é também chamada de semiótica, tá? Vou usar aqui uma referência do Charles Sanders Peirce, que é um dos principais nomes aí da semiótica, e que colocou semiótica e lógica são essencialmente a mesma coisa, quando analisados logicamente. Então, os símbolos astrológicos eu analiso do ponto de vista lógico, utilizando a lógica da semiótica. E por fim, a crítica, não só porque a gente vai olhar a astrologia com um senso crítico, com a devida crítica que ela também merece e com a transparência, mas também porque eu vou trazer um pouco das ideias, uma escola de pensamento chamada teoria crítica. Para quem conhece aí, estudou um pouquinho de filosofia, são os pensadores aí da escola de Frankfurt.
Aqui, para não me alongar muito, para quem estudou filosofia, vai saber a referência que eu estou dando da teoria crítica. Eu vou citar especialmente o Theodor Adorno, que é um dos principais nomes da teoria crítica e da escola de Frankfurt. O Adorno, ele tem uma discussão muito profunda em filosofia da ciência, e ele tem um livro publicado também sobre astrologia, no qual ele faz essa crítica que se chama As Estrelas Descem à Terra, né? O título em inglês, eu não sei se ele teve tradução para publicação em português, Stars Down to Earth, no qual ele diz brilhantemente, entre tantas críticas que ele faz, ele coloca que a astrologia, a opacidade da astrologia está no fato dela reunir diversos conhecimentos científicos que não poderiam ser significativamente reunidos. Olha a inteligência disso, porque a astrologia sim acaba sendo uma certa colcha de retalhos de conhecimentos, muitas vezes acaba tendo, digamos, pílulas de conhecimentos científicos, e é por isso que algumas pessoas vão definir a astrologia como pseudociência, mas o que a gente tem que entender especialmente é que ela reúne todas esses elementos e esses conhecimentos de maneira significativa. É esse o conceito do Adorno e de toda a teoria crítica em relação, especialmente também a relação que a gente tem entre cultura e ciência, entre produção de bens culturais e também a produção de conhecimento e a relação disso com a ciência, que eu acho interessante trazer aqui o olhar da teoria crítica. Por isso, então, essa metodologia psicológica crítica. Isso a gente vai identificar e discutir desafios e oportunidades futuras com base na análise astrológica, consiga lidar com a astrologia e extrair o que ela tem de bom. Ela é uma ferramenta muito positiva. Porque sabe o que ela vai fazer no final de tudo isso? Também é uma ferramenta da própria psicologia, um conceito da psicologia. É uma forma de se fazer coping, é um conceito também da psicologia. O que é coping? Coping significa enfrentar, lidar com. O cérebro, a nossa psique, vai encontrar maneiras de lidar com o meio ambiente, de lidar com fatores estressores, de lidar com o entorno. E é nisso que a astrologia ajuda a fazer coping. E então podemos dirigir isso de uma maneira crítica, lógica e saudável. E é nisso que eu tenho psicológica crítica. Aí você vai se perguntar, nossa gente, mas deve ser muito caro tudo isso, né? Porque, nossa, eu vou juntar um monte de coisas. Pensa só, na Astroanálise 360 você vai ter vários mapas que você vai comprando por aí em separado, tá? Então a revolução solar, na verdade, geralmente são pelo menos 2 revoluções, tá, gente? O retorno solar, porque a não ser quem está fazendo o mapa no dia do aniversário, né? Porque eu vou sempre cobrir um ano a partir da data da consulta. E se você está fazendo, né, aniversário ali longe da data da consulta, eu vou calcular os 2 retornos para cobrir o período todo de um ano a partir do momento que a gente está fazendo a consulta, tá? Então, ó, vai fazendo as contas. Tem ali 2 retornos solares, tem mapa natal, tem também análise dos trânsitos, o mapa anual, né? Que tem muita gente ali que vende mapa astral no final do ano, falando do mapa anual. Tudo isso tá dentro da nossa consulta, da Astroanálise 360. São todos esses cálculos, todos os cálculos, trânsitos, eclipses, tudo isso. Faz as contas, vai lá num site, nesses sitezinhos por aí, vai nos sites também de astrólogos que vendem relatório pronto enlatado pela internet, que eu não faço isso, e faça as contas, tá? Tudo isso eu tô oferecendo num valor muito acessível. E olha, ainda vou dividir em 6 vezes sem juros. Você pode dividir 6 vezes sem juros. Acha pouco? Quer mais? Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui, e isso eu quero fazer justamente para que você tenha uma experiência da astrologia como se deve, ou da astrologia como ela é. E sabe o que eu tô fazendo? Que acho que você também não vai ver por aí. Garantia incondicional de 7 dias a partir da data da nossa consulta. O que eu tô falando pra você? Teve muita gente que falou que eu era louca de oferecer isso, tá? Mas eu vou fazer. O negócio é o seguinte, você fez a consulta comigo, a partir da data da consulta, se você chegar à conclusão
de que no nosso encontro eu não consegui te orientar nada, a astrologia não serviu para nada, aquela conversa não te ajudou em nada para o seu planejamento, para seu autoconhecimento, a sua orientação, se eu não conseguir te ajudar em nada, se a consulta não servir para nada, você tem 7 dias a partir da data da consulta para pedir o seu dinheiro integral de volta, tá? Em até 30 dias eu devolvo para você o valor integral. Muita gente, Virginia, falando, Virginia, você é louca, as pessoas vão fazer consulta com você e depois vão pedir o dinheiro de volta, você vai cair um monte de golpe, tem um monte de gente desonesta. Bom, tem um monte de gente desonesta, inclusive gente que fala em nome da astrologia que é bastante desonesta. Então, eu tô dando aqui esse voto de confiança. Você tá fazendo um voto de confiança em mim, eu tô fazendo um voto de confiança em você. Você pode pesquisar aí pelo meu nome, pela minha trajetória, eu tenho aqui uma carreira, uma reputação e uma imagem azelária. Minha credibilidade em jogo. Então, garanto pra você, se você achar que a consulta foi inútil e que a astrologia não serve para nada, que a astroanálise 360 não serve para nada, você tem 7 dias a partir da data da consulta para pedir. O seu valor vai ser em até 30 dias, o valor que você pagou vai ser devolvido integralmente para você, tá? Essa é a garantia, você não vai encontrar isso por aí não. E olha, mas só pra gente fechar, só pra você sentir a importância de tudo isso, faça as contas, veja como vale a pena para você ter astrologia como se deve. E vou dizendo uma coisa para você, muito cuidado com o que você vai comprando por aí, porque olha, eu entendo que o meu trabalho passa por saúde mental, tá? Por isso que eu fui buscar a formação em psicanálise, por isso que eu faço uma análise lógica, simbólica, para trabalhar tudo isso com muita responsabilidade, com ética e com transparência, que são os meus valores. Mas ó, vou te falar uma coisa, eu tenho pessoas que voltam, que fazem mapa comigo há muito tempo, então assim, eu tô abrindo alguns espaços na minha agenda, não sei até quando eu vou conseguir oferecer essa oportunidade única aqui para chegar para um público maior, para que as pessoas consigam entender de fato o que é astrologia. Então, tô falando para você o seguinte, faça sua reserva já. Corre, reserva o seu espaço na agenda, porque eu não sei até quando eu vou oferecer essa oportunidade, ainda mais por esse valor e com todas essas condições que eu tô passando para você. E olha, mais uma vez, muito obrigada por ter me ouvido aqui e devo dizer para você, se eu enxerguei mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Essa frase é do Isaac Newton e eu quero encerrar com esse pensamento dele, porque a gente tem que honrar as pessoas muito sérias que tivemos na história para falar bem da astrologia. E é essa experiência que eu quero que você tenha, uma experiência realmente transformadora, útil, prática e que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Clica, reserva o seu horário, me chama qualquer coisa no WhatsApp e a gente agenda a sua consulta. Um beijo, tchau!